Vamos falar um pouquinho hoje sobre princípios para se viver ou para uma vida vitoriosa. Queridos, eu quero dizer para você que todo mundo, qualquer pessoa que você se deparar, você encontrar, se você perguntar para ele, claro que é a vontade dele viver uma vida de vitória. Eu tenho certeza que qualquer um que você se chegar e perguntar, e aí, você quer viver uma vida de vitória ou uma vida de derrota? Automaticamente vai sair da boca dele, não, eu quero viver uma vida de vitória. Então isso é um desejo, queridos, que está, natural, é um desejo natural de qualquer pessoa, seja crente ou não crente. Toda pessoa, ela deseja ter uma vida bem-sucedida, uma vida vitoriosa. Amém? Mas, queridos, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, existem alguns princípios. Amém? Para que eu possa viver as promessas, eu preciso entender que existem algumas condições que me levam para viver estas promessas. Então, nós vamos ler um pouquinho. Eu já peguei um texto, na verdade, para deixar você bem instigado mesmo, amém? De Salmos, de número 112, verso 1 em diante, diz: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Versículo 3: fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Agora, queridos, eu quero dizer uma coisa, se você perceber desses 3 versículos, sem você voltar para o texto, se eu perguntar para você o que mais te chamou a atenção, o que mais animou você, automaticamente eu imagino que logo vai ser o versículo 2 e 3. Ou seja, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Oh, aleluia, que palavra poderosa, que palavra gloriosa, o quanto eu quero viver esta palavra, eu quero isso na minha vida, eu quero isso para mim, para minha esposa, para minha família, amém, para os meus descendentes. Agora eu posso dizer para os meus filhos, amém. Não preciso mais falar para as minhas filhas, agora são os meus filhos, porque agora tem um menino junto. Oh, aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Oxe, aleluia! Glória a Deus, depois de 3 meninas veio um menino. Então, queridos, é natural que nós queiramos a promessa, queiramos a bênção da parte de Deus, mas muitas vezes nós não nos atentamos muito para a condição, para alguns princípios que vão nos fazer viver aquela promessa, ou viver aquela vitória, viver aquela bênção. Mas sabe, queridos, nós até inclusive sabemos que existe a caixinha das promessas, mas sabe, queridos, se nós tivéssemos a caixinha das condições, nós consequentemente iríamos viver muito mais as promessas, porque é cumprindo e vivendo as condições que nós vivemos as promessas. Amém? Não tem, eu posso até desejar a promessa, eu posso até desejar muitas vezes uma bênção, algo direcionado na minha vida, mas se eu não cumprir alguns princípios para que isso aconteça na minha vida, eu não vou viver. Amém? Mas nessa noite nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Se você quer viver uma vida vitoriosa, uma vida bem-sucedida, você precisa viver alguns princípios bíblicos, alguns princípios da palavra de Deus. Aleluia, amém ou ai de mim? Amém. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos entender o seguinte nesses 3 versículos aqui, que antes de chegar à promessa, antes de chegar à promessa de Deus, dizendo, olha, é abençoado, bem-sucedido, poderosa na terra a geração, amém? Olha, fazenda e riquezas haverá na sua tenda. Existe o versículo 1, e esse versículo diz, louvai ao Senhor, olha só, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem. Aqui quando está falando homem e mulher, bem-aventurado o ser humano, amém? Ou seja, muito feliz o homem, o ser humano, o homem ou a mulher, que teme ao Senhor, e em que em seus mandamentos tem grande prazer. Veja bem, que essa palavra temor, ela significa honra, amém? Ela significa respeito e honra. Que eles não tem como, se alguém respeita e honra ao Senhor,
e dá ouvidos aos seus mandamentos, ou seja, tem prazer nos mandamentos do Senhor, automaticamente ele será uma geração poderosa nessa terra. Ele será muito bem sucedido. Amém. Porque, claro, queridos, a Bíblia diz também em Isaías 1,19: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta. Então quer dizer que se eu quero, se eu honro, se eu respeito e honro ao Senhor, se eu tenho prazer na palavra de Deus, nos seus mandamentos, logo eu vou ser guiado pela palavra dele, logo eu vou viver os seus conselhos, e se eu fizer assim, é uma promessa, é uma garantia de que eu vou viver dias gloriosos nessa terra. Amém. Aleluia. Olha só, queridos, lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, você pode abrir comigo lá? Provérbios, você vai um pouquinho para frente, capítulo 9, verso 10. Aleluia! Eita glória! Aleluia! Amém! Aleluia. O Arthur já está dando glória a Deus, amém lá. Eu falei Provérbios, capítulo 9, versículo 10, amém? Diz assim, ó: o temor do Senhor, porque aqui nós falamos aquele que teme ao Senhor, né? Olha só, queridos, no capítulo 9 de Provérbios, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Talvez na sua versão possa dizer a ciência do santo, amém? Mas significa conhecimento. O temor do Senhor, ou o respeito, ou a honra ao Senhor, é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Amém? Isso quer dizer o quê, queridos? Que se eu honro ao Senhor, se eu respeito ao Senhor, se eu temo ao Senhor, esse já é o princípio, já é o começo, já é a base, já é o fundamento de uma vida de sabedoria. Queridos, e se eu tenho a sabedoria de Deus, logo eu tenho passos seguros, eu tenho um caminhar seguro, eu sei que eu estou caminhando em uma direção certa. Agora, se eu não tenho sabedoria, logo eu vou ter ignorância, e a ignorância é ao contrário da sabedoria, isso vai me levar para caminho errado, para direções erradas. Mas se eu amo ao Senhor, se eu tenho prazer nos seus mandamentos, a Bíblia diz que ali já começa um fundamento de sabedoria, e essa sabedoria não é terrena, é uma sabedoria celestial, uma sabedoria divina. E se você tem a sabedoria de Deus, fique tranquilo, você vai estar seguro. Imagina, queridos, Deus, aquele que criou todas as coisas, o Criador, aquele que fez você, aquele que fez esse mundo, criou todas as coisas. Ele, se tem alguém inteligente, é Ele, né? Se tem alguém sábio, é Ele. Agora, queridos, a Bíblia diz que se você o teme, se você realmente o honra, o respeita, e se você realmente cumpre, tem prazer nos seus mandamentos, a Bíblia diz que Ele dá sabedoria. A sabedoria dele é compartilhada com você, para você viver uma vida extraordinária nessa terra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora, talvez você fale assim, mas então, eu já temo ao Senhor, mas eu preciso de mais sabedoria em áreas distintas. Eu quero que você abra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, verso 5. Você pode abrir comigo? Lá mais para o final agora, né? Aleluia. Tiago capítulo 1, verso 5. Talvez você pode estar se perguntando assim, olha, eu estou enfrentando algumas situações, eu estou diante de algumas circunstâncias, e eu preciso de um conselho do Senhor, eu preciso de uma palavra específica, eu preciso de uma direção. A Bíblia diz, queridos, que você tem já o endereço certo para buscar essa direção. Amém? Capítulo 1 de Tiago, versículo 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente
e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Se você está precisando de sabedoria, ou está precisando de uma resposta, de uma direção específica, a Bíblia diz que você tem o lugar certo, você deve pedir para o Senhor. Eu já citei aqui, vou citar de novo, né? Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Tem uma versão que diz coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes e firmes que não sabes, ou seja, clama a mim e eu te revelarei coisas grandes e extraordinárias. Aleluia. Então, queridos, o nosso lugar certo da nossa resposta está no Senhor. Você precisa buscar na palavra, buscar no Senhor a sabedoria que você precisa para o teu caminhar, a direção, aquilo que você está vivendo. Amém? Eu estou falando aqui, nós estamos ministrando um pouco, compartilhando acerca de alguns princípios para se ter uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. E sabe, queridos, sabedoria da parte de Deus é um desses princípios. Se eu não tenho sabedoria da parte de Deus, logo eu não vou ter como viver uma vida vitoriosa. Agora, se eu busco no Senhor, eu busco na fonte, eu busco no trono, no rio que desce do trono de Deus, nessa fonte inesgotável, queridos, a sabedoria, a revelação, aleluia, aí sim, queridos, aí você vai estar seguro. Os teus passos serão seguros, o teu olhar será seguro, a sua caminhada será seguro, a sua corrida será segura. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus é uma fonte de sabedoria, é uma fonte de conhecimento, é uma fonte de conselhos que geram vida. Então, quando você precisar de uma direção específica, vem para a palavra. A palavra é a revelação, a palavra é a instrução, a palavra de Deus é Deus falando comigo, com você, acerca da vontade dEle, para mim e para você. Amém? Olha só, abra comigo em Eclesiastes, capítulo 2, verso 26. Você vai voltar um pouquinho agora. Eclesiastes, capítulo 2, verso 26. Aleluia. Amém. Você está sendo abençoado aí? Você está compartilhando aí? Você está? Aleluia. Aleluia. Alguns princípios, né, para se viver, né, ou para uma vida vitoriosa. Capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 26, você já achou? Diz: porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria. Quem é bom aí diante de Deus? A Bíblia diz assim, ó: ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, ou seja, Deus dá sabedoria e conhecimento. Olha só, ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento, alegria. Aleluia. Amém? Queridos, olha só, se você é bom, se você é uma pessoa benéfica, uma pessoa bondosa, uma pessoa benigna, uma pessoa boa diante de Deus e diante dos homens, a Bíblia diz que só por si só você já começa a receber o favor de Deus. A Bíblia diz que é o próprio Deus que dá sabedoria. Amém? Sabedoria, conhecimento, alegria. Agora olha só a continuação: mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Olha só que interessante, a Bíblia diz que aquele que é bom alcança o favor de Deus, e aquele que é mau, esse trabalha para beneficiar o bom. Eu vou repetir aqui: aquele que é bom recebe sabedoria, conhecimento e alegria diante de Deus e favor de Deus. Ou seja, agora aquele que é mau, aquele lá passa trabalho e ele trabalha para favorecer aquele que é bom. Sabe, queridos, quando nós somos bons, quando nós seguimos os princípios da palavra de Deus, queridos, você vai perceber que as bênçãos do Senhor seguem você. As bênçãos do Senhor seguem você. Aleluia.
Se você for uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que realmente busca na palavra do Senhor a sabedoria, os teus passos são guiados por Ele, queridos, as bênçãos vão te seguir. Você não precisa correr atrás da bênção. Amém? Não precisa, as bênçãos vão correr atrás de você, fica tranquilo. Vai chegar um momento que você vai estar correndo, e as bênçãos vai ser tanto atrás de você, que você vai ter que começar a buscar os teus irmãos do teu lado, para vir junto com você, para começar a receber dessas bênçãos que estão te seguindo também. Receba aí em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus abençoa com um propósito específico, querido, para que haja bênção, para que haja provisão, para que haja manutenção, para que haja um mover do seu espírito no meio do povo. Amém. Aleluia, queridos, Deus quer te abençoar tanto, queridos, que você precisa chamar o seu irmão para te ajudar a carregar. Aleluia. Amém. Então você não precisa se preocupar em correr atrás da bênção, corre atrás da palavra. Não precisa correr atrás da bênção, corre atrás dos princípios, viva os princípios, porque aí é uma enxurrada de bênçãos que vão seguir você. Não tem como, sabe por quê, queridos? Porque nós estamos lidando aqui com alguém que é fiel, que não é mentiroso, que é fiel para cumprir. Se ele falou, ele vai fazer. Talvez você fez tanto para alguém e esse alguém não te correspondeu, mas se você fizer para o Senhor, ou se você fizer para esse alguém, como ao Senhor, fique tranquilo, queridos, que o seu pagamento vem dele, a sua bênção vem dele. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes nós deixamos de ser abençoados porque nós esperamos a recompensa do homem. Mas se você fizer as coisas como ao Senhor, para Ele, Ele há de te recompensar. Ele é um bom pagador, fique tranquilo. Aleluia, amém. Sabe, querido, alguns princípios para se viver uma vida vitoriosa, e uma das formas, uma das consequências de uma vida vitoriosa é uma vida próspera. Repita assim comigo: eu sou próspero. Claro, você que é mulher, fale próspera, né? Amém? Então, o que acontece? Essa palavra prosperidade, eu não vou falar ela toda desde o Antigo Testamento, mas eu vou resumir aqui. Ela vem a palavra grega euodo, que significa boa jornada, boa trajetória, uma vida bem-sucedida, uma vida vitoriosa. Sabe, queridos, uma vida vitoriosa é diferente de você ter uma vitória. Eu vou repetir. Você ter uma vida vitoriosa é diferente de, eventualmente, você ter uma vitória. O desejo de Deus para a sua igreja, para o seu povo, é que você tenha uma vida vitoriosa e não esporadicamente ter uma vitória. Amém? Ter uma vida vitoriosa é diferente. A palavra prosperidade é uma boa jornada, uma vida bem-sucedida, uma boa caminhada, um bom percurso. Olha só que interessante, queridos. A linha da prosperidade, amém? A linha em que se pode viver uma vida de prosperidade está, por exemplo, para a igreja de Cristo, você nasceu de novo, no novo nascimento, amém? Ali começa-se uma vida, ok? E depois vai chegar lá na frente, queridos, um momento em que você vai receber o prêmio da soberana vocação. O prêmio da soberana vocação, quando você terminar e completar a sua carreira, amém? Mas esse espaço de tempo, essa linha do novo nascimento ao prêmio da soberana vocação, se chama uma jornada. E o que é prosperidade? É uma boa jornada, uma boa trajetória. Então, se eu não tenho uma vida próspera, então eu não tenho uma boa trajetória. Mas se eu sou próspero, eu tenho uma boa trajetória, uma boa jornada. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Você recebeu e você pode viver uma vida muito bem sucedida, uma vida vitoriosa. Mas isso não significa que todas as pessoas estão vivendo. E existem alguns motivos para isso. Porque talvez não estão atentos a alguns princípios. Eu não tenho como ter uma vida vitoriosa, uma boa jornada, uma vida próspera, se eu desconsiderar aquilo que eu sou hoje em Cristo Jesus.
se eu desconsiderar a minha nova natureza, se eu desconsiderar agora quem eu sou em Deus, amém? Se eu ficar agora com a minha mente presa lá no Egito, a minha mente presa no passado, naquilo que eu era, naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu tinha feito, ou que eu estava fazendo, mas se eu atentar para os princípios e entender que hoje eu nasci de novo, amém? Estou em uma nova trajetória, e essa nova trajetória que Deus reservou para mim é prosperidade. O que é prosperidade? É riqueza? Não, queridos. Tem gente próspera muitas vezes sem ter muitas riquezas. Prosperidade, queridos, é uma boa jornada. E a prosperidade, queridos, ela é como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. Ela é, muitas vezes... esqueci a palavra. Deixa eu ver. A prosperidade para um é diferente do que a prosperidade para o outro. Não. Ela é proporcional, amém? Mas a prosperidade para um é diferente da prosperidade para o outro. Por quê? Porque cada um recebeu uma carreira. Cada um foi chamado para correr uma carreira específica, amém? Então talvez você olhe para alguma pessoa e você olha assim e diz assim, olha, essa pessoa aqui não sei, né? Eu acho que ela... Não, queridos, a vida dela, a jornada dela vai determinar se ela é uma pessoa próspera ou não. Você também, a sua vida, a sua jornada vai determinar se você está tendo uma jornada próspera ou não, bem sucedida ou não, uma vida vitoriosa ou não. Sabe, queridos, quantos aqui já viram? Eu já vi isso, irmãos. Tem pessoas, por exemplo, que têm muito dinheiro, mas não é uma pessoa próspera. Por quê? Porque ela não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa amargurada, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que guarda ressentimento, é uma pessoa que ela está tão entristecida, ela está tão embaraçada com as coisas desse mundo, que nada para ela é motivo dela dar um sorriso, ela não vive alegria. Então ela tem muito dinheiro, mas ela não está tendo uma boa jornada. Ela vai acabar a sua jornada tendo uma passagem ruim. Ao contrário, tem algumas pessoas que não têm muitos bens financeiros, não tem muito dinheiro, mas é uma pessoa que ela vive contente, ela vive agradecida, ela é grata pelo que tem, ela só vive sorrindo, tudo é motivo para ela sorrir, tudo é motivo para ela ser grata a Deus e ao seu irmão, ao seu próximo, ao seu familiar. É uma pessoa que não tem tempo ruim, é uma pessoa que está realmente vivendo, tendo uma boa jornada. Amém? Então, não está necessariamente ligada a dinheiro, ainda que o dinheiro, a provisão, o suprimento, ele também faz parte de uma vida próspera. Amém? Você é próspero no Senhor. Você é uma pessoa próspera. Diga assim, eu sou próspero. Aleluia. Eu só posso viver essa prosperidade, ter uma vida vitoriosa, se eu cumprir alguns princípios. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Oséias, no profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. Profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. Aleluia. Você achou aí? Profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. Nós vamos ver aqui um princípio para ter uma vida vitoriosa. Um dos princípios, amém? Nós falamos sobre sabedoria, nós falamos sobre temer ao Senhor, amém? Olha só que interessante aqui, queridos. No capítulo 4 de Oséias, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Olha a parte A desse versículo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Você concorda comigo que o conhecimento é um princípio para se ter uma vida vitoriosa? Se a Bíblia diz aqui que o povo, né, o povo de Deus, ou o povo é destruído porque lhe falta conhecimento, isso significa, queridos, que se eu tenho conhecimento, eu vivo em vitória. Então, uma das coisas que priva
o povo de Deus, a igreja, de ter uma vida vitoriosa é a falta de conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu estou seguro. Se eu tenho conhecimento, eu tenho uma vida de vitória, porque o que Jesus conquistou para mim vai muito além. Amém? Você está comigo? Queridos, o contrário de conhecimento é ignorância. Né? Algumas pessoas pensam assim, ignorância é um palavrão. Não, ignorância é o contrário de conhecimento, ou seja, é uma falta de conhecimento. Uma pessoa ela pode ser muito inteligente, por exemplo, em aeronáutica, mas ela pode ser ignorante acerca da vontade de Deus, por exemplo. Uma pessoa pode ser muito inteligente acerca de alguma ciência da Terra, né? Sobre alguma matéria, física, química, né? Pode ser muito inteligente nessa área, mas ele pode ser ignorante em uma outra área, em agronomia, por exemplo. Por isso que existem as especialidades, né? Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz aqui que o povo de Deus é destruído quando lhe falta o conhecimento. O conhecimento do quê? O conhecimento acerca da vontade de Deus, acerca do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. O conhecimento acerca de quem você é agora em Deus, da sua nova natureza, de quem Deus é e quem você é. Se você tem conhecimento, queridos, de quem você é em Deus e o que você tem, você nunca vai ser destruído. Amém? Amém? Porque, queridos, se você tem esse conhecimento, você vai agir conforme esse conhecimento, você vai fazer uso do conhecimento que você tem. Agora, se você não tiver conhecimento da sua herança, das promessas, da palavra de Deus, de quem você vai ficar vulnerável à circunstância. Agora, se você tem conhecimento, queridos, aleluia, aí é bom demais. Amém? O conhecimento é a chave. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Se eu pergunto para você aqui qual é o seu pior inimigo, algumas pessoas talvez na mente vem na hora, é o diabo. O diabo é o meu pior inimigo. Não, o diabo não é o seu pior inimigo. O seu pior inimigo é a ignorância. Por quê? Porque se você tem conhecimento, você sabe o que tem em Deus, quem é Deus, o que você tem, o que você pode fazer em Deus, queridos, Satanás não pode contra você. Você tem o nome de Jesus, você tem a autoridade que Deus, aleluia, nos deu através de Jesus. Você pode todas as coisas. Amém? Então, se você tem essa autoridade, se você sabe quem é, o que tem, o que pode, se você sabe que Satanás, ele não é maior que você, ele está debaixo dos seus pés, ele não pode contra a tua vida. O maior inimigo do ser humano é a ignorância e não Satanás. Não estou falando que ele não tem as suas ferramentas, né? Não. Eu estou falando que se você tem o conhecimento da palavra de Deus e você cumpre a palavra de Deus, ele não pode contra a sua vida. Amém? Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Jesus falou lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, aleluia. Jesus estava falando aí, conhecereis. Se você conhecer, você será liberto. Se você não conhecer, logo não será liberto. A libertação está associada, está intimamente ligada ao conhecimento. Tem muita gente que está há 30 anos dentro de uma igreja e não é liberto. Por quê? Porque não tem o conhecimento genuíno da palavra de Deus, tem o conhecimento da religião apenas. Né? Tem o conhecimento de doutrina de homens, mas não aquilo que Jesus ensinou. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou em João 8,32. Amém? Mas o que é a verdade? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus falou assim, se vocês me conhecerem, vocês verdadeiramente serão libertos. Aleluia. Não tem como, irmãos. Nós estamos nele e ele em nós, não tem como. Amém? Lá em João 15,7 diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Meu Deus, aleluia. Quantos estão em Jesus aí? Você está em Jesus? Aleluia. E as palavras dele estão em você? Se você está em Jesus e as palavras dele estão em você, aquilo que você for pedir vai estar alinhado com a palavra. Você está cheio da palavra. Então aquilo que você pede está alinhado com a palavra e ele vai cumprir. Ele tem compromisso com isso. Amém? Aleluia. Então nós estamos falando de conhecimento aqui. Amém? O povo é destruído por falta de conhecimento, mas aquele que conhece é liberto.
Queridos, você trouxe Bíblia aí? Levante a sua Bíblia aí. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Nós somos uma igreja que ama a palavra de Deus. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus nos transforma. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Queridos, eu só posso viver essas promessas, essa certeza, se eu souber o que ela diz. Se você não anda com a Bíblia, se você não tem prazer na lei do Senhor e não medita nela de dia e de noite, você não conseguirá o conhecimento para fazer você viver uma vida vitoriosa. Você precisa ter prazer nessa palavra, você precisa amar essa palavra, você precisa meditar nessa palavra de dia e de noite. Isso não quer dizer que você não vai fazer outra coisa a não ser ler a Bíblia. Não, queridos, isso quer dizer que você precisa meditar a respeito dessa palavra. Amém? Você precisa andar com essa palavra, carregar ela, ter prazer. Eu sempre encorajo aqui, essa igreja é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que lê a Bíblia, é uma igreja que acompanha a palavra. Então, quando você vir para a igreja, você traga a sua Bíblia, acompanhe a leitura em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, isso quer dizer o quê? Se você sai daqui, amanhã, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, é você muitas vezes estar lá no seu trabalho, mas lembrar da ministração, da pregação e começar a lembrar e começar a receber instruções do Espírito Santo que habita dentro de você. Princípios para uma vida vitoriosa, conhecimento a respeito de quem Deus é, o que Deus tem, o que Ele pode, prosperidade, que eles é desejo de Deus. Abra comigo lá em Salmos 35. Aleluia, amém. Eu falei Salmos de número 35, verso 27. Tem muita gente por aí achando que quanto mais pobre ele é, mais ele está sendo abençoado por Deus, ou quanto mais pobre e miserável, mais santo ele é. Atribui a santidade à miséria. Mas, queridos, isso não é uma doutrina bíblica. Isso é uma doutrina religiosa. Religiosa. A doutrina bíblica é o seguinte, que é desejo de Deus a prosperidade dos seus filhos. E lembrando que prosperidade significa uma boa jornada. Amém? Glória a Deus. Você abriu aí? Salmos 35, verso 27 diz: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. O Senhor que ama a prosperidade dos seus filhos. Diga assim: o Senhor ama a minha prosperidade. Aleluia, amém? O Senhor ama a sua prosperidade, querido. Se você sabe, tem conhecimento que o Senhor ama a sua prosperidade, logo você vai viver isso. Você não vai aceitar outra coisa, você vai querer sim ter dias sobre essa terra, dias bons, uma boa jornada, uma boa caminhada nessa terra. Aleluia. Princípios para uma vida vitoriosa. Aleluia. Amém? Depois você não precisa abrir, mas nós sabemos que em Jeremias 29:11 diz que os planos do Senhor, pois eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz, de fazê-los prosperar e não de mal. Amém? Os planos de Deus para nós, ao meu e ao teu respeito, são planos bons. Aleluia. Amém? Depois lá em Provérbios 16:20 também, que fala que a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não acrescenta dores. Filipenses 4:19 também fala que a riqueza, Deus deseja a riqueza para os seus filhos, amém? Agora, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 39, verso 3. Aleluia. Você está sendo abençoado aí? Gênesis capítulo 39, verso 3. Eita glória, aleluia. Amém ou é de mim? Você está aqui ou foi para casa?
Eu vou parafrasear o contexto inteiro, vou ler só alguns versículos para nós ganharmos tempo aqui. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito de José, vamos usar o exemplo de José, ou seja, o José do Egito. Quando falamos em José, logo a pessoa pensa logo em José, mas a Bíblia fala sobre 14 José, sabia? Você sabia que a Bíblia cita 14 José? José do Egito, José de Arimateia, José padrasto de Jesus, né? E aí vai José, e aí vários José tem, tá? Às vezes a gente não, por isso que se não ter esse conhecimento, vai ali, pega o José e acha que é um José e troca pelo outro José, né? Daí é complicado, né? Daí faz igual aquele pregador que, quando foi citar aquela passagem de Paulo e Silas, falou Paulo e a sua esposa Silas. Mas não é, né, irmãos? Aleluia. Você abriu aí? Gênesis capítulo 39, verso 3, né? Mas eu quero primeiro contextualizar você para citar o versículo. Nós sabemos que José do Egito, irmãos, ele era o mais novo até então dos seus irmãos, e o seu pai amava muito ele. Só que os seus irmãos tinham tanto ciúme dele, que resolveram fazer uma maracutaia ali, né? Resolveram fazer uma arapuca, como fizeram ali uma armadilha para José, e a Bíblia diz que eles lançaram José lá numa cova, e depois de um tempo, para que ele não morresse, né, eles pegaram e venderam José para os ismaelitas. Os ismaelitas eram uma tribo nômade, né, que você sabe, os descendentes de Ismael e tal, né, tinha Isaac e Ismael, né? E eles estavam por lá, e o José foi vendido como escravo para esses ismaelitas. Esses ismaelitas foram então para o Egito e venderam José como escravo para Potifar. Potifar era um general do exército do Egito, era um comandante lá do exército do Egito, e José foi vendido como escravo para esse comandante. José ficou durante um tempo como escravo lá de Potifar, mas a Bíblia diz que José ele era tão bem sucedido, ele era tão abençoado, a mão de Deus era tão sobre a vida dele, que Potifar começou a olhar, mas tudo que esse homem faz aqui, Deus prospera, tem alguma coisa diferente. Logo Potifar pega e coloca ele como mordomo da casa, ou seja, o responsável por toda a casa de Potifar. Olha só. E aí o que aconteceu? Você sabe da história, a mulher de Potifar pega e deseja José, né? Deseja coabitar com José, deseja, né? Esse homem formoso e tal, né? A mulher pegou e esperou Potifar sair da casa, e logo foi para cima de José, querendo, né? Querendo se aproveitar de José, né? Então o que acontece? Mas José, como ele era um homem de Deus, ele pega e pula fora. Como assim? Eu não quero saber, e sai correndo. Só que o que acontece? A mulher de Potifar, traíra, né? Trairinha, ela pegou e correu para Potifar e falou assim: olha, aqui ó, tá rasgada aqui a minha roupa, aqui ó, ele tentou, né, abusar de mim. E aí a Bíblia diz que Potifar pega José e lança na prisão, ele vai ser preso. E a Bíblia diz que lá na prisão, José, queridos, porque a bênção do Senhor, José, ele era um homem próspero, independente. Então não é a circunstância que faz você próspero, é a maneira com que você lida onde você está. Amém? Então José estava lá na prisão, mas a Bíblia diz que ele deu um jeito lá, logo ele ganhou a confiança do carcereiro, e lá na prisão era José que mandava lá no negócio, né? O carcereiro nem se preocupava, José fazia tudo, organizava os presos. Eu imagino José falando lá, ó, tu vai ficar responsável aqui pelas vasilhas aqui da comida, tu vai ficar responsável aqui pela vassoura, por varrer, tu vai ficar responsável aqui, vamos lá, ó, sem motim, sem nada, e foi ali trabalhando, né? E a Bíblia diz que estava tão bom o negócio ali. Chegou um momento, queridos, que alguns presos lá do Egito, que serviam a Faraó, foram presos, vocês sabem da história, né? Foram presos, tiveram sonhos e tal, e aí José, o Espírito Santo, a presença de Deus, o Espírito que estava em José, fez com que ele revelasse aqueles sonhos. Amém? Então o que aconteceu? Ele começou a ficar conhecido, e essa fama dele chegou até Faraó. Faraó teve um sonho e precisava de um intérprete. Nenhum dos intérpretes de Faraó conseguiu interpretar o sonho dele. Aí o que aconteceu? Olha, tem um homem lá na prisão que é capaz
E aí lá vem Faraó, chama José, e José vai até lá, interpreta o sonho dele, e você conhece a história. Sabe o que Faraó fez? Faraó colocou José como governador, a segunda pessoa. Depois de Faraó, era José quem mandava em tudo. Faraó pega e tira o anel de autoridade do dedo e bota na mão de José, e Faraó diz assim, ó, fora do trono, aquele que mais tem autoridade nesse reino inteiro do Egito é José. Eita! Aleluia. Aí depois você sabe a história com seus irmãos que os venderam, depois que teve uma grande fome, eles tiveram que ir lá e se dobrar diante de José. Queridos, fique tranquilo, faça a sua parte, tenha o coração acertado, se alimente, cumpra os princípios para uma vida vitoriosa, porque a vitória é iminente, a vitória, ela está com você, a vitória é uma consequência. Não se importa com a circunstância, querido, não se importa com o redor, com as pessoas. Se importa em você cumprir os princípios, que a vitória é certa. Ok, falado da história um pouquinho de José, né? Agora olha só no versículo 3. Diz assim, ó, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Olha só, queridos, um dos princípios para se ser uma pessoa próspera é ter a presença de Deus. Um dos princípios para se ser uma pessoa próspera, queridos, é ter o Espírito Santo fluindo através de. A Bíblia diz que o seu Senhor, vendo o seu Senhor, que ele tinha a presença de Deus. Queridos, quem tem a presença de Deus, quem é guiado pelo Espírito, quem vive essa palavra, ela é visível diante das pessoas. Ó, vendo o seu Senhor, olha só, vendo o seu Senhor, que o Senhor era com ele. Queridos, as pessoas podem olhar para você e dizer assim, ó, e ver o Senhor, que o Senhor é contigo. Então esse é um princípio, olha, vendo o Senhor, que o Senhor era com ele, o seu Senhor, né, o Senhor de José. Queridos, eu quero dizer uma coisa, se o Senhor é com você, se o Senhor é por nós, eu vou repetir, se o Senhor é por nós, queridos, se você está com o Senhor, se o Senhor está contigo, porque, querido, eita glória, é uma vida vitoriosa, não tem como, aleluia, amém, glória a Deus. Eu tenho vários outros versículos, mas agora eu quero que você vá para o versículo 20 ao 23, amém. Aleluia. Gênesis 39 ainda, só o versículo 20 e 23, ó. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na sua mão, ou na mão de José, todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia, ali. Versículo 23, e o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha que coisa gloriosa, queridos, dois princípios aqui. Eu também preciso falar aqui, um outro princípio para prosperidade ou para uma vida vitoriosa é fazer alguma coisa. Olha só, eu falei aqui que é se ter a presença de Deus, é se ter o Espírito Santo guiando, direcionando, instruindo, amém? Mas também é fazer alguma coisa. Diga assim, eu não posso ser vitorioso se eu não fazer nada. Pronto, queridos, olha só, eu só posso ser vitorioso fazendo alguma coisa. Tem gente que quer ser vitorioso e não faz nada, mas eu só posso ser vitorioso se eu fizer alguma coisa. Aqui fala sobre José e José fez. Você está comigo? Olha só o que diz aqui no versículo 3, no 39:3, ele diz assim, ó, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. E no versículo 23 diz no finalzinho lá, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ou seja, queridos, Deus vai fazer prosperar aquilo que você fizer. Diga assim, eu faço, Deus me prospera, amém?
pronto, a prosperidade vai se seguir, queridos, diante daquilo que você fizer. Então, José tinha sim a presença de Deus, tinha Deus na vida dele, mas ele também fazia alguma coisa. Quem está fazendo alguma coisa aí? Você precisa fazer algo. Você percebe que não é o lugar? José foi vendido como judiaram, né? Bateram nele e tal, jogaram num poço, venderam ele como escravo. Ele foi vendido como escravo para Potifar. Ele foi para a cadeia, queridos, mas ele nunca deixou de ser próspero. Porque aonde ele estava, ele alcançava o favor de Deus. Aonde ele estava, ele se levantava. Amém? Então não importa as circunstâncias, se você, queridos, é guiado pelo Espírito, tem a presença de Deus, tem Deus na sua vida, e você está fazendo alguma coisa conforme a sabedoria que Deus tem te dado, aleluia, amém? A Bíblia diz o quê? Aleluia, olha, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, amém? Então é preciso realizar, é preciso fazer algo. Queridos, nós estamos falando de princípios, para uma vida vitoriosa, consequência não, na verdade, eu preciso ter algumas, peraí, vamos falar aqui, diga assim, semente, é um princípio, a semente é um princípio para uma colheita, amém? Existem promessas, mas existem também aquilo que eu preciso fazer para receber ou viver a promessa. Então, queridos, existe um princípio da semente. Aquilo que eu semear, eu vou colher. E não tem jeito, isso aí é fato. Como diz o ditado, não sei se aqui fala assim, é batata. Né? Fala assim também. É fato, é batata. Semeou uma coisa, vai colher aquilo. Não tem como eu semear limão, eu vou colher maçã, morango. Se eu semear limão, é limão que eu vou colher. E depois não adianta fazer cara feia. Tem muita gente plantando limão, imaginando que vai colher maçã, e a hora de comer o limão, aí vem a cara feia. Mas a cara feia é resultado da sua própria plantação. Não tem jeito. Então, queridos, semente é um princípio. Você precisa semear. Se você quer mais amor na sua vida, semeie amor. Se você quer ser mais abençoado financeiramente, semeie financeiramente. Amém? Se você quer ser mais abençoado a respeito do perdão, talvez tem gente aqui, agora o Espírito Santo está me direcionando, especificamente aqui, tem pessoa aqui na igreja agora, nesse momento, que deseja, está até cobrando, desejando o perdão de alguém. Só que o Espírito Santo está falando para você diretamente o seguinte, para você trazer à tua memória aquele que você não tem perdoado. E se você não perdoar, é fato, se você não perdoar a pessoa, você não tem nem que requerer o perdão daquela outra pessoa. Então, se você quer ser perdoado, você deve semear o perdão. Ok, amém? Fecha aspas aqui, vamos voltar. Aleluia. Então, outra coisa, a ação. Queridos, a ação é um princípio. Diga assim, a ação é um princípio. Ou seja, toda ação gera uma reação. Tem gente que está agindo de determinadas maneiras, mas ele quer colher uma reação diferente. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. As tuas ações devem ser correspondentes à palavra de Deus. Porque se você agir correspondente à palavra de Deus, queridos, a reação que vai vir para a sua vida vai ser correspondente à palavra de Deus. Amém? Outra coisa, né? Aí eu já falei aqui sobre condições e promessa. Amém? Cumpra. As condições são princípios, queridos. Condições, nós precisamos cumprir as condições para que a gente viva as promessas. Tem muita gente querendo a disposição total de Deus. Eu quero Deus disponível para mim 24 horas por dia. Eu quero todo Deus todinho só para mim. Né? 24 horas por dia, no meu deitar, no meu levantar, no meu café da manhã, em todo momento. E eu quero dizer para você, é desejo de Deus isso mesmo, né? Inclusive quando Ele mandou o Espírito Santo para morar dentro de você, é para estar dentro de você em toda situação mesmo. Até quando você vai lá no banheiro fazer o 2. Ele não sai de você, sabia? Tem gente que pensa assim, eu vou entrar para fazer o 2 no banheiro, e o Espírito Santo ficou do lado de fora da porta, esperando ele sair. Não, queridos. O Espírito Santo mora dentro de você,
E nada do que você faça segundo os princípios da palavra ou da sua criação em Deus, conforme o Criador, é algo que vai entristecer o Espírito Santo. Amém? Só vai entristecer o Espírito Santo aquilo que você for fazer fora os princípios do Criador, da sua natureza. Amém? Talvez alguém ficou chocado aqui que eu falei sobre isso. Ou você acha que Jesus, quando estava na terra, não fazia isso também? Né? Jesus fazia também. Eu estou falando isso, queridos, porque nós não somos religiosos. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, queridos. O princípio, né? Existem princípios que vão determinar se nós vamos ter uma vida vitoriosa ou não. E nós precisamos cumprir esses princípios. Glória a Deus, amém? Abra comigo lá em Salmos capítulo 1, verso 1. Eita glória, aleluia! Esses dias eu ouvi um irmão falando, fala assim, meu Deus, tem um lugar que eu gosto de, acho que foi louvar, eu acho, cantar, é no banheiro. Amém? Às vezes eu até canto no chuveiro, né? Mas assim, queridos, é tão bom o banheiro. Você está ali fechadinho, quadradinho, a concentração é maior. A concentração é maior, é menos distração. É verdade, queridos. O silêncio, o barulho. Queridos, experimenta levar mais a Bíblia lá, ó. Uhum. Você, às vezes, que principalmente aqueles que gostam de ficar bastante tempo, né? Ficam 1 hora, às vezes, lá dentro do banheiro. Aproveita essa 1 hora, não descarta ela junto com o negócio. Fica essa 1 hora e se alimenta da palavra de Deus. Amém? Leia a palavra, queridos. Há tempo e há fora de tempo. Não desperdice tempo. Aleluia. Não sei se eu falei isso daí, né, para descontrair também. Mas tá bom. Aleluia. Aleluia. Eu gosto demais, queridos. Às vezes a minha esposa, né, a Laís, às vezes, daqui a pouco tem mais, né? Às vezes estão lá batendo no banheiro. Ô, vamos, sai daí. Às vezes eu tô lá também, né? Não tô nem fazendo outra coisa, tô só lendo, né, na verdade. Ai. Porque é bom, irmãos, é bom demais. Eu falei Salmos número 1. Aleluia. Você já achou? Eita glória, você está rápido, hein? Salmo de número 1, nós estamos falando de princípios para uma vida vitoriosa. Olha só, bem-aventurado, ou seja, muito feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo, aleluia, não, algumas coisas que fizer prosperará, e tudo quanto fizer prosperará, aleluia, amém, queridos, glória a Deus. Quantos sabem que para que nós venhamos viver a promessa do versículo 3, eu preciso cumprir as condições do versículo 1 e 2? Mas muitas vezes eu quero receber da promessa do versículo 3, mas não quero viver a condição do verso 1 e verso 2. Você está comigo? Agora tem muita gente assim, se Deus não me prosperar, Deus, né, tal. Queridos, eu quero dizer, vamos ver o que a Bíblia está falando aqui. Muitas vezes, queridos, a palavra ela direciona a nós e não a Deus. Tem muita gente esperando em Deus e Deus esperando nele. Tem muita gente esperando em Deus, ai Senhor, eu estou esperando em Ti, mas esse negócio que nunca acontece, nessa área, naquela área e tal, e Deus está assim, ô filho, eu estou te esperando. E aí, quando é que você vai fazer alguma coisa? Lembra? Eu já estou com você, mas você precisa fazer algo para que a prosperidade o acompanhe. Amém? Olha só o que diz aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a condição. Aí sim, para aqueles que fazem isso, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o quanto Deus fizer, prosperará. Está dizendo que e tudo quanto Deus fizer, não, e tudo quanto fizer, e tudo quanto
fizer. Esse fizer aqui, queridos, está relacionado a essa pessoa aqui, que cumpriu o verso 1 e verso 2. Esse fizer está relacionado a mim e a você. Diga assim: e tudo quanto eu fizer, prosperará. Aleluia, aleluia. É eu fizer. Não é Deus fazer, é eu fizer. É tudo quanto eu fizer. Eu tenho que ter, queridos, isso são princípios para uma vida vitoriosa. Tem muita gente esperando em Deus, e Deus falando: filho, é quando você fizer. Amém? Eita glória, abra comigo lá então em Josué capítulo 1. Eita glória. Josué capítulo 1. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué para o livro de Josué, capítulo 1, verso 6 em diante. Você achou? Josué, aleluia. Josué capítulo 1, verso 6 em diante diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás. Diga assim: tu farás. Queridos, Deus está falando para quem aqui? Para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás. Não é eu que vou fazer, é você que vai fazer. Tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tem muita promessa de Deus aí, queridos, não sendo vivida, não sendo conquistada, porque estão esperando Deus fazer. Agora, se tu entender que é tu que vai fazer, tu que vai viver essa vida vitoriosa, tu que vai viver e vai fazer coisas para que Deus prospere o teu caminho. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Olha, Deus prometeu, mas foi Josué que fez o povo herdar. Amém? Deus prometeu alguma coisa para você. Deus está esperando, meu filho, minha filha. Eu já prometi, tu estás esperando o quê? Para fazer algo em direção a isso que eu prometi. Amém? Aleluia. Daí versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então Deus fará. Está escrito isso, não? Porque então farás. Essa palavra fará se refere a Josué aqui. Mas se nós aplicarmos para nós esse texto, se refere a mim e a você. Então eu posso falar assim: então eu farei prosperar o meu caminho. Então farás prosperar o teu caminho. Deus está falando assim: você fará prosperar o teu caminho. Amém. Eu quero viver a prosperidade, mas eu estou esperando em Deus. Deus fala para você: e eu estou esperando em você. Faça o teu caminho prosperar. Aleluia. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça. Queridos, tem muita gente dobrando os joelhos, levantando as mãos, chorando, jejuando e clamando para que Deus dê forças ou esforce. Mas a Bíblia também diz assim, ó, Deus está falando: se esforce. Tem muita gente esperando em Deus e não fazendo nada para que aquilo que Ele está pedindo para Deus aconteça. Sabe, queridos, você precisa fazer a tua parte. Nós precisamos, para viver uma vida vitoriosa, eu preciso fazer a minha parte. Eu vou viver com aquela cara de borocochô, cara de maracujá de gaveta, cara de quem comeu e não gostou, né? Eu vou viver assim, amargurado, igual aquele desenho que eu sempre cito, né? Ó vida, ó céus, né? Igual o Chaves chutando as pedrinhas, né?
Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não tem prazer em atitudes como essa. O prazer de Deus é em ver seus filhos de cabeça erguida, falando assim: eu vou fazer tudo aquilo que me cabe, porque eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita dentro de mim, e eu posso. Aleluia! Eita glória! Então farás, então é você que vai fazer prosperar o teu caminho. Ai, me prospera, Senhor. Me abençoa, Senhor. O Senhor fala assim para ti: faz prosperar o teu caminho, faz alguma coisa. Princípios para viver uma vida vitoriosa. Tem gente querendo viver a vitória, mas na hora da prova, na hora do combate, na hora da luta entre a carne e o espírito, não é verdade? Não quer combater. Eu quero viver a vitória, mas não quero combater. E aí, ou seja, quando a carne está lutando com o espírito, eu deixo a carne vencer, mas eu quero a vitória. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos combater o bom combate da fé. Nós precisamos lembrar, queridos, que eu só posso ser vitorioso se eu ser aprovado na prova. É se lá no meio da tribulação, lá no meio da circunstância, eu me colocar aprovado, eu enfrentar aquilo como quem tem o Espírito Santo morando dentro. Amém? Eu quero a vitória, mas não quero o combate. Ou seja, eu não quero a circunstância. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas estejam animados no meio das aflições. Princípios para se viver uma vida vitoriosa. Eu só posso viver a vitória se eu for aprovado, se eu vencer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu quero que você abra em 3 João, lá perto de Apocalipse, 3 João, capítulo 1, verso 2. 1 e 2. Vamos lá. Você está sendo abençoado aí? Já estamos indo para o final. Vou falar isso aí para você ficar mais tranquilo, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei 3 João, do verso 1 ao 3, é isso? 1 e 2? Que bênção, hein? Ok, vamos lá. Todos acharam? Diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Aí uma outra versão diz assim: eu desejo que tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Tem alguém com essa versão? Assim como é próspera a tua alma. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Uma vida próspera, queridos, ela começa, já começou no novo nascimento. Lembra que nós falamos aqui da linha da prosperidade, amém? Da boa jornada, começou no novo nascimento. Mas uma vida próspera começa aqui, queridos. Eu preciso ter uma mente próspera para ter uma vida próspera. Eu preciso ter uma mente vitoriosa para ter uma vida vitoriosa. Quantos sabem que Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas o Egito ficou no povo de Israel? E por isso eles ficaram lá rodando durante 40 anos. Queridos, muitas vezes uma pessoa ela é livre, ela sai do mundo, mas o mundo fica nela. Se ela manter o mundo na mente dela, ela não vai ser livre, liberta, não vai viver a prosperidade. Mas aqui diz assim, desejo que te vá bem, que tenha saúde, assim como é próspera a tua alma, ou seja, a tua mente. Lá em Romanos, você não precisa abrir, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Amém? Abra comigo lá, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Aleluia. Você está sendo abençoado? Eita glória. Romanos capítulo 12, verso 2. Eu vou ler um também, amém? Porque eu não vou deixar só um para trás, né? Eita glória. Eita. A palavra de Deus é espada de 2 gumes. Corta no versículo 1 e corta no versículo 2. Aleluia. Você achou aí?
Romanos capítulo 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, tem muita gente aí que quer sacrificar tudo, menos o corpo, né? Ou seja, quando o corpo não quiser fazer alguma coisa para Deus, ele logo se entrega para as vontades do corpo. Mas, queridos, quando eu realmente faço a vontade do Espírito, aí eu sacrifico o meu corpo. Aí o meu corpo é um sacrifício vivo. O meu corpo vai ser um sacrifício vivo quando por exemplo, for dia de culto e o meu corpo não quiser vir para a igreja, mas eu fizer ele vir. Aí eu pego ele aqui pelo colarinho, eu falo: tu vai, porque é eu que mando. Aí tu quer ficar no sofazinho, assistindo um filme. Oh, aleluia, é bom, eu gosto muito, eu faço também isso, amém? Pastor também faz isso, irmão. Pastor também assiste filme, pastor também come pipoca, né? Mas sabe, queridos, muitas vezes o nosso corpo não quer fazer as coisas do Espírito, e quando nós realmente somos guiados pelo Espírito, queridos, e nós fazemos a vontade do Espírito, aí o corpo está sendo um sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só no versículo 2: e não vos conformeis, ou não tomeis a forma, não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só, essa é a condição, este é o princípio. Agora olha só o resultado, queridos, olha só a promessa: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas não quer renovar a mente. Mas eu preciso renovar a mente. Lá em João ele diz assim, ó: assim como é próspera a tua alma, desejo que te vá bem, que tenha saúde, que seja bem sucedido, assim como é bem sucedida ou próspera a tua alma. Querido, se eu tenho a minha mente próspera, a minha mente bem sucedida, eu tenho uma vida vitoriosa. Amém? Agora, aquilo que eu penso, eu vou falar, e aquilo que eu falar, eu vou viver. Aquilo que eu penso, eu vou falar, e aquilo que eu falar vai determinar as minhas atitudes, as minhas ações. Então, queridos, pense bem nisso, renove a sua mente. Tudo que é tranqueirada, porcaria, tire da mente e coloque a palavra de Deus, porque aí, se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, é a palavra que vai sair da sua boca. Aí você vai fazer igual Jesus, com a metralhadora, aleluia, da palavra, né? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Você vai transformar realidades diante de você. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, agora é o seguinte: está escrito, aleluia. Nós devemos, queridos, princípios para se ter uma vida vitoriosa. Nós precisamos considerar a herança que nós recebemos em Cristo Jesus. Queridos, um dos princípios fundamentais para se ter uma vida vitoriosa, nós precisamos considerar o sacrifício de Cristo, considerar o que Cristo conquistou para nós. Tem muita gente vivendo uma vida miserável, porque não está considerando o que Jesus fez na cruz. É verdade, irmãos, infelizmente é assim mesmo. Nós devemos considerar o que Jesus fez para nós na cruz. Jesus Cristo nos libertou. Fala assim: Ele me libertou. Tem muita gente que Jesus já libertou, mas está vivendo como escravo, está vivendo como preso ainda. Não pode, queridos, não pode. Se Jesus te libertou de verdade, 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Que aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Colossenses 1,13 diz o que, queridos? Que você foi resgatado, você foi transportado de um império de trevas para o reino de Deus. Você não está mais lá, você foi liberto daquele lugar. Você precisa considerar essas coisas para ter uma vida vitoriosa. Aleluia. Colossenses 2,14, queridos, diz que Jesus já riscou o escrito de dívida. Existia um escrito de dívida, existia uma dívida, existia algo que era contrário a minha e a sua vida, mas Jesus na cruz, Ele riscou, Ele rasgou esse escrito de dívida e nos fez agora justos diante de Deus. Aleluia, amém? Se eu não considerar essas coisas, não tem como viver uma vida vitoriosa. Aleluia. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou.
Eu não considero o que Cristo fez por mim, vou viver uma vida medíocre mesmo, uma vida miserável, uma vida escrava, uma vida presa, uma vida... Não, mas se eu considerar que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Amém. Jesus libertou você, queridos, liberdade, cura. Diga assim, eu sou curado através do sacrifício de Cristo. Queridos, Jesus curou você através da morte e ressurreição dele. Está lá em, eu não vou ler, tá? Mas está lá em Isaías 53, do 4 ao 5, Tiago, do capítulo 5, 14 e 15, Salmos 103, verso 3, 1 Pedro 2, 24, queridos, você já foi curado. E pelas suas pisaduras já fostes curados. Queridos, nós devemos considerar esta herança, isso já é uma herança, não é uma promessa. Herança já é fato, você já pode usufruir agora, é seu, diga assim, é minha, a libertação é minha, a cura é minha, eita glória, prosperidade, Jesus conquistou prosperidade para nós também, vida vitoriosa. Agora, para encerrar, vá lá comigo para Romanos capítulo 8, verso 37, aleluia, volta um pouquinho, aleluia. O Ministério de Música já pode até vir para cá, isso, só para você achar que já está acabando. Aleluia, Ministério de Música, glória a Deus, mas já está acabando mesmo, queridos. Uma vida vitoriosa é uma herança em Cristo, não é algo que você, queridos, já é uma herança, é um fato. A igreja viver uma vida vitoriosa é uma herança, é algo que Jesus já conquistou. Aleluia, amém. Vida vitoriosa. Você abriu lá em Romanos 8, 37? 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meu Deus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Depois, no contexto, você pode ler em casa, você vai ver que ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. E quais são essas coisas? Tribulação, angústia, você vai ver aqui, queridos, independente de todas essas coisas, somos mais que vencedores. Aleluia. Filipenses 4:13. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Querido, sabe por que você é mais que vencedor? Diga assim, o vitorioso habita em mim. Se o vitorioso habita em você, logo você é o quê? Mais do que vencedor, queridos. O vitorioso habita em você. O vitorioso habita em mim. O maior habita em mim. O vitorioso Jesus habita em mim. Aleluia! Meu Deus, que alegria, queridos. Você abriu em Filipenses 4:13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Perceba uma coisa, queridos, não é segundo a tua força, é segundo a força dele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a minha força. Marcos 9:23, e aí você pode se colocar de pé. Marcos 9:23. Princípios para uma vida vitoriosa. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, você vai ver assim, nada é impossível para Deus. Oh, aleluia. Tem gente que joga tudo para Deus, nada é impossível para ti, Deus. E Deus está olhando para a pessoa e dizendo assim, eu sei. Fale algo diferente. Fale que não existe impossível para você, se você crê em mim. Que nada é impossível para mim, eu sei, isso não é novidade para mim. Eu quero ouvir outras coisas de você. Eu quero ver a palavra de fé. Eu quero ouvir palavra de fé de você. Eu quero ouvir da sua boca você falar o que você é agora em mim. O que eu fiz de você. O que é a sua nova natureza. Eu por muitos anos ouvi
A igreja falando de mim assim, ó, Deus pode todas as coisas, Deus é o Todo-Poderoso. Tudo bem, eu sei disso, mas eu quero ver você, meu filho, falar quem você é em mim agora. Falar o que você pode. Olha só, queridos, capítulo 9, versículo 23, diz assim, queridos: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se coloque de pé. Tudo é possível ao que crê. Perceba que Jesus está falando, não está mais falando dele aqui. Ele está falando de mim e de você. Ele diz assim, ó, se você crer, se vocês crerem, não fareis apenas as obras que eu faço, mas fareis obras maiores das que eu faço. Ele diz assim, ó, tudo é possível ao que crê. Diga, tem crente aí? Tem crente aí? Jesus está falando que tudo é possível a você, se você crê na palavra de Deus. Tudo é possível a você, queridos. Essa palavra está vindo para levantar você. O que você está fazendo com a palavra que você está recebendo? Você está guardando em seu coração, ou você está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro? Você precisa guardar a palavra. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos.